Delegada, nessa sua jornada aí, nesses 25 anos, qual foi o caso mais difícil, que mais te marcou durante todos esses anos? Foi um caso, até já entrar um pouquinho também nessa questão dos meios digitais, sabe? Sim. Foram 2, na verdade. Falo de meios digitais aí, as coisas que eu acho que chocam demais a gente. Um deles, uma menina de 13 anos de idade, ela estava conversando na internet com um rapaz que ela sabia que era mais velho que ele, de 23 anos, e começaram ali. Já tinham 6 meses que eles estavam conversando, e ela já compreendia aquilo como um namoro virtual. Ele não mentiu, não camuflou rosto, nada, era ele. Conversava com ela, um rapaz até bonito. E ele ficava sempre insistindo, vamos se encontrar, vamos encontrar. E ela falava, tá muito cedo ainda, né? Melhor a gente se conhecer melhor e tal. E a gente questiona, né? Quanto tempo leva para você conhecer melhor uma pessoa que você não sabe, nunca viu, né? Sim. Que ele existe e tal, que não tinha inteligência artificial nessa Sim. época ainda, né? Hoje o buraco é lá embaixo, né? Sim, tá pior ainda. Tá pior ainda, mas ali não existia e tal, ele existe. Aí passaram-se esses 6 meses, ela aceitou se encontrar com ele, obviamente mentiu, 13 anos de idade, nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, uma menina até tímida, sabe? Menina bonitinha, porte pequeno, sabe? Delicada. E ela foi se encontrar com ele. Quando chegou no local marcado, ele desceu de um carro, ele foi dirigindo, desceu, se encontrou com ela e falou, então vamos ali em tal lugar comer uma pizza, né? Aí, não, ali eu acho que ninguém vai ver e tal, seu pai e sua mãe, escondido, né? Sim. E chegou quando ela entrou dentro do carro, nossa, é até ruim, né? Quando ela entrou dentro do carro, que ela olhou pro lado, ela percebeu que ele estava armado. Quando ela olha para trás, tinha mais 2 caras armados. Meu Deus. Ela foi levada para um motel na BR. E eles amordaçaram ela e tal, baixaram assim no banco. Entraram os 3 caras, normal, né? Entraram dentro de um motel, com a placa, foto, imagem, tudo, tá? E lá dentro desse quarto, essa menina foi dopada, drogada. E assim, eles destruíram a menina. Meu Deus. Não, simplesmente. Claro que eles começaram a abusar, ela estava acordada. Mas aí depois, né, barulho e tal, e eles destruíram essa menina. E eles saíram normalmente. E a menina ficou desacordada lá. Eles largaram ela no motel? Eles largaram ela lá dentro e saíram, sabe? Porque demora um tempo até a camareira ir lá dentro para fazer a higienização, e eles sabem disso. Eles saíram pela porta e foram embora. Uns 15 minutos depois, quando a camareira entrou para fazer a higienização do quarto, encontrou a menina caída lá. Meu Deus. Aí ligaram pro SAMU, e ligaram pra polícia, a equipe foi lá e tal, pegou câmera, né? E aí descobriram, pegaram a placa do carro, levantou, era um carro roubado no Rio de Janeiro. Vamos começar. E foi vendo o trajeto, pegaram a BR-040 sentido Rio de Janeiro mesmo, Baixada Fluminense. Acionou o PRF para abordar lá embaixo o carro e tal. Eles são espertos demais, né? A serra só, né? Só descem, só por outro lado. Eles roubaram outro carro lá na serra e amordaçaram a família, deixaram dentro do carro que eles estavam e vazaram. Foram embora. Foram embora. Passaram direto e não foram abordados e... sabendo dessas informações, aí vai lá a investigação, aprende todo o equipamento, pega justiça, número do processador de internet que conversava com ela, né, e tal, e essa menina ficou no CTI, tá? Meu Deus. Deu vários números de processador de internet fora do país e outros na Baixada Fluminense. A gente chegou até lá, Duque de Caxias. Eram 3 lan houses que eles usavam também para conversar e tal. As lan houses, apesar de ser obrigatório, não tinha cadastro, não tinha nada registrado. Não conheço, quem vai conhecer, né, ali, né? Sim, conheço, nunca vi. Nunca vi. Mas eu ia achar esses 3 caras na Baixada Fluminense, fala pra mim. Não Acharam? conheço uma agulha, não. Meu Então, Deus. assim, eu acho que isso, essa impunidade, essa dúvida, sabe? Isso é o que mais dói no profissional. Você se sente, assim, um lixo. E olha que eu fiquei caçando isso. Mas eu sou assim, eu vou, mas foram, tipo assim, 5, 6 anos eu não desistia, mas nesse caso não teve jeito. Não teve jeito. E como vai ficar essa menina? Destruída. Destruída. Provavelmente ela nunca vai poder ser mãe, porque ela foi muito machucada. Uma adolescente, 13 anos. 3 caras.
E assim, naquela época, mas aí as pessoas perguntavam assim, mas por quê? Qual a razão dessa pessoa fazer isso, gente? Pra que fazer isso? São pessoas ruins, que se divertem com a maldade. Aquilo para ele é alimento da alma. E quem disse que essa pessoa talvez não tenha uma família, não tenha Claro, uma namorada, exatamente. não tenha alguém que por trás disso tudo vive uma vida normal, mas o desejo dela é cometer o mal. Exatamente. E fazem isso, só que hoje eu fico me questionando. Naquela época, a gente já tinha notícias dos sites de pornografia infantil, de pedofilia, e a gente sabe que isso dá muito dinheiro, são bilhões de dólares, né? A gente nem divulga muito isso, mas dá. Já é a terceira maior fonte de renda do crime organizado do mundo. E ela era uma adolescente. Talvez, né, já naquela época, não tem que 10 anos. Naquela época, isso já foi feito para coletar material, vídeos, fotos, imagens para vender também. Imagina, né? Depois dela dopada... vamos unir o útil ao agradável para eles, né? A esse fato. Então, isso para mim foi uma história muito chocante, até por não ter... Se a gente sente, né? É uma impotência muito grande, até por não ter conseguido dar uma resposta, fazer justiça para essa família, para essa menina, que ficou traumatizada por resto da vida. Gente, isso aí é muito doloroso. É muito doloroso. E um outro também, rapidamente, que um outro caso também relacionado a isso, uma adolescente, gente, 12 anos, namorando um menino de 16 na internet. Aí eu te falo, pra quê, né? Namorar uma pessoa na internet. Às vezes tem aquela timidez, né? Às vezes a gente pode julgar. Conversando. E também não tem monitoramento dos pais, né? Cadê o monitoramento? Cadê você acompanhar o que seu filho tá fazendo ali? Tá consumindo, bate na porta, o que você... Não é nem like, vou fiscalizar, não conversa, tem diálogo aberto, né? Por que não? Por que uma menina de 12 anos tem que ter um namorado virtual escondido da mãe? Né? Porque, sim. Por que não consegue ter, né, essa conversa, sabe? Aí ela ali conversando e tal, resumindo, marcou de encontrar com ele, o pai muito cuidadoso deixava na escola e buscava na escola, mas naquela confusão, naquele tumulto, ela saiu, o pai deixou, ela saiu, subiu na moto do cara, 16 anos, nem carteira tinha, e ele falou que eles iam tomar um açaí, mas ele levou ela para um lugar que eles chamavam de Cafufo. Era uma boca de fumo, os integrantes estavam presos e os meninos da comunidade ficavam emprestando a chave um para o outro para levar meninas. Um lugar horrível, podre, fétido. E assim, mas levavam as meninas lá. Muitas por espontânea vontade. E, gente, eu tenho certeza que... E muitas por livre e espontânea pressão. Com certeza. Né? E essa menina de 12 anos foi levada para lá, para esse lugar. E a menina assustou porque ela queria só tomar um açaí. Entendeu? Ela só queria tomar um açaí. Chegou lá, aí começou, não quero. Enfim, ela foi estuprada, né? Abusada por um adolescente de 16 anos. E ele tentou colocar pressão nela, vai contar, não vai contar, só que o menino, depois você vai entender. Ele meio que desesperou e ela falou, não, eu vou contar sim, não vou contar sim, mas mesmo assim, ele deixou ela naquele estado, na frente da escola, no lugar que ele pegou. O pai chegou, pegou a filha naquela situação, em forma da escola, inclusive, sujo de sangue, né, toda arranhado, que ela, né, lutou e tal. E imediatamente foi para a polícia, começou a investigação, descobrimos também a placa da moto, fomos puxar o pai do menino conhecido, um mecânico, né, conhecido na cidade. Não, mas meu filho, ele pega a moto às vezes, né, assim eu deixo, assim, mas daqui ali no colega e volta, meu menino, sim, excelente. Ele trabalha aqui de manhã, né, a parte da manhã inteira me ajuda aqui na oficina, à tarde fica em casa para estudar, descansar, à noite ele vai para aula, ele está no ensino médio, obediente, educadíssimo, não sai de casa, só fica em casa, só fica no quarto, né? Só fica no quarto. Pois é, empreendemos o computador, que a mente gente... vazia? Oficina do diabo, né? O que a gente encontrou ali? Infinitos acessos a sites pornográficos, um adolescente completamente viciado em pornografias. A parte da tarde, ao invés de ficar estudando, ele ficava acessando pornografias. E as pornografias, elas viciam, elas corrompem caráter, porque nada daquilo ali é real. Ela destrói a autoestima, né, principalmente da criança e do adolescente, e estão acessando desde muito cedo.
Destrói a autoestima. Tem a questão da comparação, muitos não conseguem se relacionar pessoalmente com namorados, problemas de ereção, vários problemas que a pornografia causa, fora os problemas, né, psicológicos e tal. E tudo que você vê com muita frequência e habitualidade parece o quê? Normal e natural. Vai se tornando algo, né, natural. E como vicia, assim como as drogas, só vai aumentando a potencialidade. Hoje você vê um casal, mas você não quer isso, você não quer aquilo, você começa a ver coisas e coisas. E tinham muitas pastas salvas, assim, fazendo isso com a novinha, não sei o que com a novinha, com as meninas. Então ele ficou aficionado às novinhas. Foi uma menina de 12 anos para ele fazer o que ele via nos vídeos. Não tem outra explicação. Sim. E a gente, foi assim, a primeira vez que também me atentei para essa situação dos riscos das pornografias, porque às vezes a gente fala isso com pessoas da nossa geração, para mais velho, e a pessoa fala, que isso é normal, é natural, né? Isso, todo menino tem que fazer, mas a gente então, não vamos é lá. isso. Né? É uma frase que eu escutei e que ela é muito real. Isso pode hoje ser comum, mas não é normal. Não é. Nunca vai Verdade. ser normal. Nunca não podemos aceitar isso como normal. Não é normal. Até porque, não é um novo normal, não é. Até porque quem está por trás daquilo também não tem uma vida normal. Sim. Aquilo é uma vida de inferno, é tráfico de seres humanos, venda de órgãos humanos, ameaça. Aquelas mulheres são todas mutiladas, retirados os órgãos internos dela, homens que morrem por overdose de estimulantes, uso frequente de drogas. É um mundo, é o submundo da humanidade. Aquilo aí não tem explicação. Então, até isso a gente tem que falar para os filhos.